Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live semanal, porque antes era na terça, agora passará a ser dia de quarta-feira. E qual que é o tema da live de hoje? Portas fechadas. Eu quero te fazer algumas perguntas. Você já sentiu que existe na sua vida alguma área que não está fluindo? Você sente que tenta as coisas, começa, se esforça, ora, mas parece que alguma coisa invisível acaba puxando você de volta e você acaba não fluindo. Acontece isso com você? Você se percebe nessa dinâmica? Converse comigo. Vamos lá. Hoje eu estou aqui com dois aplicativos, né? Para que eu possa contribuir cada vez mais com vocês. É sempre uma honra ter vocês aqui comigo nessa jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Sabe o que é mais louco em tudo isso? É que tem gente que passa anos tentando mudar a vida sem perceber o que realmente mantém certas portas fechadas. E se eu não conseguir identificar isso, tampouco eu vou conseguir abrir essas portas. Porque às vezes a gente ora, espera que Deus abra, mas tem movimentos que são nossos. Nós que precisamos fazer certos movimentos. Então tem pessoas que acabam vivendo como se estivessem presas, sem perceber. E aí o resultado não vem, o dinheiro não vem, a prosperidade não vem, os bons relacionamentos não surgem, ou a melhora da relação não surge. Nem toda porta fechada, ela está trancada por fora. Nem toda porta fechada está trancada por fora. Às vezes, o que está te prendendo, às vezes o que mantém a sua porta fechada não é falta de oportunidade. Não é falta de oportunidade. Me fala aqui, qual área da sua vida hoje você percebe que está andando em círculos? É relacionamento? É a questão emocional? É dinheiro? É ansiedade? É autoestima? É a vida profissional? Qual área da sua vida hoje você percebe que tá fechada? Tá emperrada? Qual área da sua vida hoje você vê que está nessa dinâmica? No final desse nosso encontro de hoje, eu vou tirar algumas frases sistêmicas para vocês se conectarem e perceberem algumas questões que podem realmente estar impedindo aí você de prosperar. A Dela Depil colocou ansiedade. Marrita profissional e financeiro. Deixa eu ver se de cá o pessoal tá falando alguma coisa. Ansiedade, depressão. Ok. Essas travas, né? Essas portas fechadas. Eu não coloquei, né? O tema da live aqui. Deixa eu colocar nesse daqui. Porque o pessoal já tá mais acostumado. Ok, nós vamos entender como nós... O que nós devemos fazer para abrir as portas, porque nós temos responsabilidade, né? Vamos lá. Por que eu não consigo sair do lugar? Tem gente cansada, não porque faz demais, mas porque emocionalmente vive em estado de sobrevivência. Você que está aqui, percebe que está só sobrevivendo ou você percebe que as coisas estão fluindo? Exemplo, começa algo e desiste.
procrastina, tem medo de se expor, tem medo do julgamento, tem medo de decepcionar as pessoas, tem pessoas que estão constantemente com a sensação de insuficiência. E eu quero te dizer o seguinte, que o corpo, ele continua, mas a sua alma muitas vezes está pedindo arrego, está cansada. E aí existem dores silenciosas que acabam controlando as suas decisões, e aí vem a sensação de que as portas estão fechadas para você. E muitas vezes a chave está assim, ó, nas suas mãos. Tem muita gente que acha que está com preguiça. E na verdade ela está com exaustão emocional. Por quê? Vamos lá, quem já me acompanha aqui sabe. Guerreira Xena, salvadora da pátria. E aí eu não entendo por que eu tô cansada, por que eu tô desanimada. Você continua gastando a sua energia com coisas que não te competem. E aí como que você quer fluir? Como que você quer desenvolver? Você já percebeu que às vezes aquilo que você mais deseja, presta atenção, aquilo que você mais deseja também é aquilo que te assusta? E aí eu reforço. Talvez o problema não seja falta de capacitação, não seja falta de força. Talvez exista aí emoções, talvez existam aí emoções trancando algumas portas, onde você acaba não se permitindo pedir a oportunidade, fica aí esperando com a bunda na cadeira, não faz aquilo que precisa ser feito, fica esperando as coisas caírem do céu. Às vezes, a sua falta de confiança em você te limita a se posicionar diante daquilo que precisa ser. Você precisa se levantar e dizer o que quer ou que está ali disponível para algo. E eu tenho certeza que tem gente aqui que não está aqui por acaso. Muitas vezes a pessoa diz o seguinte: eu quero alguém, Simone, que me ame. Mas aí a pessoa não se ama, não se respeita, não se valoriza. Com que tipo de relacionamento você vai se deparar se você estiver nessa dinâmica? Aí você vai aceitar migalhas, você vai aceitar ausências, você vai aceitar aquilo que é quase amor. A chave está aí. Mas muitas portas permanecem fechadas. Quando se trata de dinheiro e de prosperidade, muitas vezes a pessoa começa a crescer e ela se sabota. Simone, as portas estão fechadas para mim, o dinheiro não entra, ou o dinheiro não fica. Quais crenças existe aí que impede desse dinheiro chegar e ficar? De repente você começa a prosperar e acontece o quê? Vem as travas. As portas fecham, o negócio fale, um sócio te dá um golpe. As pessoas começam a não honrar os compromissos que ela tinha feito com você. Acontece isso aí? Tem gente que tem medo de fracassar. Tudo aquilo que você tem medo apodera-se de você. Se você tem medo de fracassar, é isso que vai acontecer com você. Mas o maior medo, por trás do medo de fracassar, é o medo de dar certo. Olha o quanto nós somos contraditórios.
Quando nós olhamos para algo que a gente deseja e acaba não se permitindo prosperar, fazer aquilo que precisa ser feito. Tem pessoas que não se sentem seguras para crescer. Simone, eu tenho muita vontade de fazer tal coisa, mas eu me sinto travada. Como destravar isso? Dando o primeiro passo. Tendo autorresponsabilidade com aquilo que você diz por aí que quer. Porque senão, de repente, tudo se torna para você uma justificativa. Você começa a justificar as coisas que não estão fluindo na sua vida, porque isso, porque aquilo aconteceu, por causa do governo, por causa do marido, por causa do menino, por causa de compromissos. E o compromisso que você tem com você? Quando é que você vai assumir? Então tem gente com medo de fracassar, mas quando nós vamos olhar de verdade, o maior medo é de dar certo. O que pode acontecer de ruim se as coisas derem certo? Se você for lá e fazer o que precisa ser feito, para o seu negócio fluir, para o seu relacionamento melhorar, para você deixar os seus filhos seguir com a vida deles. Essa semana eu fiz um atendimento em que a mãe, inconscientemente, prendia o filho. Simone, eu não tinha noção que eu estava prendendo o meu filho. Filhos é pra vida. E se o filho percebe que você cria uma certa dependência dele, ele sente uma dívida emocional com você e acaba não prosperando. E aí você precisa assumir esse tipo de responsabilidade, que você está impedindo o seu filho de prosperar. Porque você não curou as suas emoções, porque você ainda não olhou para você. E aí você fica aí, preso. Quando nós falamos de dinheiro e prosperidade, às vezes vem essa sensação, né, de que a porta está fechada, de que as coisas não estão fluindo. Se você que está aqui vive essa dinâmica, tem muitas coisas dentro da visão sistêmica que nos possibilitam a compreender a raiz disso. É muito ruim quando você investe energia, dinheiro, conhecimento, capacitação, e você começa a crescer e se sabota. E a autossabotagem, ela vem das suas tretas que você não curou. E aí você não entende por que você se conecta com pessoas que te passam a perna, você não entende por que as coisas não fluem, você não entende por que você está sempre tão cansado, cansada, porque sempre está aparecendo problema diante de uma porta que se abre. Onde você tem depositado a sua energia? Você está olhando para as suas questões ou está tentando resolver coisas que não é da sua responsabilidade? E aí a sua energia se esgota, a sensação de cansaço, estresse, vem sempre. E aí, muitas vezes, você sente que as portas estão fechadas para você, porque a sua autoestima está lá no chão. Como que eu vou vender? Como que eu vou encontrar uma pessoa para eu me relacionar? Como que eu vou impactar a vida dos meus filhos? Como que eu vou lidar bem com os meus liderados se a minha autoestima é baixa? Como que eu vou vender os meus produtos? Como que eu vou ofertar os meus serviços, sendo que a minha autoestima está lá embaixo? E isso acontece quando você começa a se comparar, quando você se diminui, quando você acha que você não é suficiente. Isso são grandes sintomas de quem está com a autoestima baixa.
Tem gente que vive, né, uma vida inteira bonita por fora, mas tá quebrada por dentro. Não se conhece ainda, não sabe as suas próprias limitações, não sabe impor limites, não sabe dizer não. E aí muitas portas se fecham. E o que está por trás de todas essas dinâmicas que eu estou falando aqui para vocês? O que pode estar por trás? Diante de tudo isso que eu falei para vocês, sabe o que mais me chama a atenção? É que tem pessoas que tentam mudar os resultados sem perceber que aquilo que emocionalmente tem coisas ali que emocionalmente estão controlando a vida dela. Ela está tentando mudar os resultados, mas o que está prejudicando ela são as emoções. São as feridas que ainda não foram curadas. Medo. Do que você tem medo? Quando se trata da sua prosperidade, quando se trata dos seus sonhos, quando se trata dos seus objetivos, quando se trata de ganhar mais, quando se trata de investir em algo novo, do que você tem medo? Se você abrir essa porta que você tanto tem vontade, qual medo te assombra? Quando se trata de insegurança, qual área da sua vida você sente que a insegurança te domina? Às vezes hoje você não está prosperando mais porque você se culpa. Às vezes você não vai para um novo relacionamento porque você se culpa pelas escolhas ruins que você fez no passado. Quais são as culpas que você carrega? Às vezes você continua com as portas fechadas porque você ainda busca aprovação. E quem busca aprovação tem medo de arriscar. Tem medo de que não receba aplausos, tem medo de que não seja validada. Isso é uma ferida. Isso fecha portas. A sua necessidade de validação fecha portas. E aí você não entende ainda o porquê que as coisas não fluem para você. Seja sincero com você. Você busca aprovação das pessoas? Em que momento? Em qual área da sua vida? Comece a responder a esse tipo de pergunta que muita consciência virá para você. Tem muitas portas que continuam fechadas porque você tem medo de não pertencer. Simone, quando que isso acontece? Exemplo, você recebe uma oportunidade de estar em um almoço de negócios, em um negócio de network, por exemplo, mas você sabe que ali tem pessoas, às vezes, com poder social maior do que o seu. E aí lá você não vai se sentir pertencente. E aí, se você não abre essa porta desse medo, dessa insegurança, dessa alto-baixo estima, como que você vai aprender com essas pessoas que muitas vezes já chegaram em um patamar que você quer chegar? E é lá mesmo que você deve estar. É com essas pessoas que você precisa se sentar. É com essas pessoas que já trilharam um caminho onde você quer trilhar que você precisa se conectar. E se você se diminui, se você se sente insegura para estar nesses lugares, vai ter a sensação de que as portas estão fechadas. Eu já fui assim.
Eu tinha receio de sentar à mesas com pessoas que tinham mais conhecimento do que eu, que tinham mais poder aquisitivo do que eu. E hoje eu vejo isso como oportunidade de desenvolvimento. E cada vez que eu me coloco nesses lugares, mais oportunidades surgem, mais eu aprendo, mais eu me conecto com pessoas, mais eu vendo produtos e serviços. E você tem se permitido estar em ambientes diferentes? Porque isso diz muito das tretas que você precisa curar dentro de você. Isso são portas fechadas. Tem pessoas que são guiadas hoje pelo medo do abandono. Medo do julgamento. Medo do que os outros vão pensar, do que vão falar. E aí você não flui. Você continua na mesma dinâmica. Faz sentido ou não? Olha, tem dores que silenciosamente viram identidade. Identidade. Aquilo que não é consciente continua comandando a nossa vida. E aí vem a sensação da danada da porta fechada. O que você acredita sobre você? Qual é a sua real identidade? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes você está vivendo o reflexo daquilo que falaram que você é. Isso na sua infância, isso em outras fases da sua vida. E essa sensação, essa situação ainda te define como pessoa, quanto profissional, quanto mulher, quanto homem. E enquanto não compreendemos essas dinâmicas, as coisas não fluem. E aí, aparentemente, vamos ter a sensação de que a porta está fechada. Mas a chave está ali, ó, bem na sua mão. Bem na sua mão. Tem muitas pessoas que não vivem no aqui, agora, esse momento. Elas estão vivendo e reagindo emocionalmente de acordo com as feridas emocionais que ainda não foram curadas. E aí vem o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de expor seus produtos, o medo de expor seus serviços, o medo de se relacionar novamente, o medo de impulsionar os filhos para o mundo, porque você olha ainda para o mundo e para as pessoas com a ótica das suas feridas. E aí como que você quer que eles prosperem? Entende? Isso tá muito em nós. Nós queremos tanto que a nossa ancestralidade seja mais evoluída, tenha mais oportunidades, mas ainda estamos vivendo o reflexo das nossas dores. E é isso que a gente repassa para os ambientes, para os nossos liderados, para os filhos, para as pessoas à nossa volta. O que você tem mostrado para as pessoas à sua volta? Que as suas portas ainda estão fechadas ou que elas estão abertas? Tem muita gente querendo ser feliz, mas emocionalmente ainda acredita que precisa sofrer para merecer. Entra numa dinâmica de autopunição, de culpa. Eu tô passando por isso porque eu fiz isso. Eu devo merecer essa dinâmica, eu devo merecer passar por isso. Que culpa é essa? Que você carrega, que não tá permitindo você olhar para as coisas com uma ótica diferente. De alguém que merece, de alguém que de fato tem a chave do sucesso, da prosperidade. Tem pessoas que estão vivendo o reflexo daquilo que nós chamamos na constelação familiar de lealdade. Estão repetindo padrões.
Às vezes você olha para sua vida e pensa, por que eu repito tantas coisas da minha mãe, do meu pai, dos meus avós? E aí perceba, o que é muito parecido aí no seu sistema familiar? São os relacionamentos onde não fluem, onde as pessoas divorciam, onde é a mulher que assume as despesas da casa, é a escassez, é o medo constante de dar o próximo passo, é a sobrecarga que você carrega, o abandono, a dependência emocional que te mantém em relacionamentos difíceis, é a dependência emocional que te mantém em grupos de amizade que não estão contribuindo com a sua vida, com o seu desenvolvimento. É a sua necessidade de salvar as pessoas que muitas vezes mantém também as suas portas fechadas. Que às vezes a oportunidade passa ali diante de você. Você está tão ocupado cuidando da vida do outro que você não tem tempo, energia e disposição para abrir a sua própria porta. E eu quero te dizer que aquilo que não é olhado acaba o quê? Se repetindo. Acaba se repetindo. Tem pessoas tentando viver o novo, mas estão presas emocionalmente ao conhecido. E é quando? Quando eu estou repetindo uma dinâmica, um padrão. Qual é a dinâmica que você está repetindo aí e está tomando consciência agora? É a escassez, é o problema no relacionamento, é a vida que não flui. Aqui eu mostro para vocês as raízes de muitas coisas. E eu recebo muita mensagem no direct falando, né? Olha, isso foi muito bom pra mim, eu tomei consciência disso, eu consegui mudar isso. Depois que eu assisti a live, eu tomei uma postura diferente, eu recebi um dinheiro, eu aprendi a dizer não, eu me posicionei. Por quê? Tá tomando consciência. O cérebro, ele prefere aquilo que é familiar. O cérebro prefere aquilo que é familiar. Por isso acontecem tantas repetições, mesmo que isso nos machuque. E aí as pessoas começam a chamar isso de destino, o que na verdade é uma repetição emocional. E existe um preço para continuar igual, repetindo as mesmas coisas. E eu quero que você imagine a área da sua vida que mais está te incomodando hoje. O que mais está te incomodando hoje? E imagine como estará a sua vida daqui 2 anos, se essa porta dessa área continuar exatamente como está hoje, fechada, paralisada, travada, emperrada. Como que vai continuar, como que será a sua vida se estiver exatamente como está hoje? Essa área aí da sua vida que está te incomodando. O mesmo medo, a mesma ansiedade, o mesmo vazio, a mesma procrastinação, as mesmas relações, a mesma dor silenciosa. O tempo, ele não muda aquele que continua sendo alimentado. O que você está alimentando?
Você está alimentando seus medos, suas inseguranças, quando você não abre a porta. Você alimenta a sua insegurança quando você não dá o próximo passo. Você mantém a porta fechada quando não se posiciona, quando não diz não. Você mantém a porta fechada quando começa ou continua a aceitar as coisas que lhe são impostas, que te causam dor, que te causam desconforto. A Pamela colocou: as dores parecem as mesmas. Se eu não mudo a minha postura, nada muda. Eu tenho mudado a minha postura? O que eu tenho feito de diferente para que as coisas fluam para mim? Percebe? Preciso de um movimento, eu preciso abrir essa porta, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Eu costumo dizer que Deus me dá tudo aquilo que eu preciso. Mas isso exige de mim uma postura, um movimento, para que as coisas continuem. Porque senão eu fico na lamentação. E toda lamentação nos tira da ação. A dor de mudar, ela assusta. Assusta muito. Mas permanecer com a porta fechada, ela nos destrói. Porque existem sonhos, existem projetos. Existe um padrão que precisa ser rompido e que muitas vezes depende de você. De você se conhecer pelo menos mais um pouco para entender o grande potencial que você tem. Você não é essa ferida emocional, você não é aquilo que falaram para você e que muitas vezes tem dominado você, mantendo as portas fechadas. É onde você não acredita em você, é onde você não acredita no seu produto, no seu serviço, naquilo que você está aí, né, pronta para fazer. E aí vem aquela sensação, né, de cansaço. E eu quero te dizer que o seu cansaço não é só da rotina. Você está cansada de sobreviver emocionalmente. Porque você está num ciclo de repetição. Falta de dinheiro, ou o dinheiro vem e não fica. Um projeto é lindo, maravilhoso, mas você se conecta com pessoas que não estão na mesma energia ou na mesma vibração que você. Ou estão, né? E aí tudo dá errado. Porque você ainda está na escassez, você ainda não acredita, não investe mais um pouco porque não acredita que as coisas podem dar certo. E sabe o que essa chave aqui representa? Ela representa a consciência. Porque a consciência, ela abre portas. A consciência, ela abre portas. Ela abre portas que nenhuma força consegue abrir. E às vezes você tá achando que você precisa guerrear guerras que não são suas. Você talvez esteja achando que tem que fazer demais para as coisas fluírem, tem que trabalhar para morrer, para as coisas darem certo. E não é sobre força, não é sobre sobrevivência, é sobre consciência. Precisa ter a consciência da raiz que mantém as suas portas fechadas. E eu falei várias possibilidades aqui para vocês nesse encontro de hoje. Quando você começa a olhar para a raiz dessa porta fechada, você para de lutar contra os sintomas. Que sintomas? Falta de dinheiro, indisposição, insegurança, medo, fracasso. Tudo isso são sintomas. Alertas para te dizer: ei, tem algo aqui que precisa ser liberado.
Tem algo aqui que precisa ser curado. A Andrea colocou, preciso mudar em vários aspectos da minha vida. Consciência. E aí, às vezes, a pessoa fala, Simone, o que eu preciso fazer? Precisa identificar. Primeiro, qual área da minha vida está... eu tenho essa sensação de que as portas estão fechadas. Qual área da minha vida? O que acontece ali que me incomoda, que me paralisa, que faz com que eu não dê o primeiro passo? Eu falei várias possibilidades aqui: procrastinação, medo, culpa. Porque entende que são camadas? Então eu olho para a área, eu olho os sentimentos e as emoções que estão alinhadas com essa situação, para então eu identificar a raiz disso. Tem uma raiz aí. Esse medo, ele não é de hoje. Essa insegurança, ela não é de hoje. O medo de ficar sozinha na vida não é de hoje. Isso começou em outras áreas, em outro momento da sua vida. Às vezes foi na infância, às vezes foi na adolescência, às vezes foi quando você perdeu alguém importante para você. E aquele registro ainda domina você, domina os seus resultados, mantém as portas fechadas. Então essa consciência emocional vai te levar a resultados extremamente diferentes. A constelação familiar, ela vem para falar assim, ó, é aqui, ó, exatamente nesse lugar que está a sua chave que vai abrir essa porta. Seja relacionamento, seja a liberação de um sintoma, de falta do dinheiro, ou sentimento de escassez, ou as tretas no relacionamento, as traições. Enfim, existe um padrão aí que precisa ser liberado. Existe uma dinâmica que faz com que as portas estejam fechadas para você. E o pior disso tudo é que a sua descendência pode vir a trilhar o mesmo caminho. Porque é isso, esse é o registro que está ali no seu sistema familiar. É isso que está ali. Esse é o comum. Esse reposicionamento emocional fará com que as portas se abram. Farão com que esse reposicionamento emocional fará com que você passe a acreditar em você. Fará com que você volte a se amar e se respeitar. Fará com que você entenda o valor do seu produto e do seu serviço e pare de ter medo de colocar preço naquilo que gera transformação, que gera resultado. Porque se você não acredita em você, você não vai acreditar nos seus produtos e nos seus serviços, e por isso que você tem dificuldade de vender. É por isso que você ainda tem medo de ofertar os seus produtos, seja aqui nas redes sociais, seja onde quer que for que você for vender. Tem gente hoje que não está conseguindo vender porque não acredita em si, em primeiro lugar. Tem pessoas que ainda não aprenderam a honrar a sua história, a honrar o que te trouxe até aqui. E aí as portas ficam, ó, fechadas. O bom é que a chave está aí, ó, na sua mão. Esse reposicionamento emocional é aquilo que te coloca no seu lugar novamente, para que você volte a receber aquilo que te compete. A gente pede tanta coisa para Deus, mas será que nós estamos no nosso lugar para de fato ser merecedores das bênçãos que a gente tanto pede? Quem está fora do lugar perde força, perde energia. Sabe como? E quando você fica fora do lugar? Quando você está assumindo coisa que não é da sua conta, quando você tem filhos adultos e trata eles como se fossem crianças, quando você quer ser mãe do seu marido, quando você quer ser pai do seu marido.
pai, nossa, você levanta, vai fazer isso, faz aquilo. Eu, hein? Tá louca? Precisamos entender que para que a porta se abra, eu preciso estar no meu lugar, de frente para ela, com ela na mão e não me ocupando daquilo que não me compete. O novo, ele começa quando você deixa de obedecer às dores. O medo, a insegurança, a rejeição, essas tretas aí que fazem com que as portas não abram para você. Até quando isso vai definir os seus resultados? Até quando isso vai manter as portas fechadas? Você só se mantém preso àquilo que não foi resolvido. Aquilo que não é resolvido faz com que a gente fique ali. Tem pessoas querendo ir para um novo relacionamento, mas ainda não honrou o passado. Simone, mas como que eu vou honrar um relacionamento anterior que só me trouxe dor, só me trouxe decepção, mas trouxe aprendizado? E se você não olha para isso, você não toma exatamente o que precisou acontecer para você ir para o novo. Porque você vai mais forte, você vai mais lapidada. Você já sabe o que você não quer e o que você quer. E tudo isso aconteceu para o seu desenvolvimento. Reconhecer isso te leva a abrir a porta. Te leva para o novo. Te dá acesso. A consciência, ela gera liberdade. A consciência gera liberdade. Qual foi a consciência que você tomou aqui hoje? Nesse encontro? Conta aqui pra mim. Juventília, seja bem-vindas. Maria, aqui da outra rede. Glória, tudo bem, gente? Marcos, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui. A consciência gera liberdade. Qual consciência foi gerada aqui hoje, nesse encontro? Simone, eu não consigo identificar qual a raiz. Faça as perguntas. Primeiro, qual área da minha vida está emperrada? Quando eu olho para o meu sistema familiar, eu estou igual a quem? Ou eu tenho medo de superar alguém da minha família? Quem? Que eu tenho que cuidar da minha vida somente. Leia, então vai cuidar da sua vida. Olha, essa frase, ela às vezes soa grosseira, mas quando você realmente cuida da sua vida, você vê que as portas se abrem. E através da sua porta se abrir, muitas pessoas vão com você. Quem vai com você se a sua porta abrir? Quem vai desfrutar do sucesso e da prosperidade se a sua porta abrir? Quem caminha com você nessa jornada? Porque se você está caminhando para o fracasso, eu te faço a mesma pergunta. Quem está indo com você? E aí, vale a pena ou não olhar para você e entender o que te leva ao fracasso? Uma pessoa colocou aqui, me dá um conselho? Estou com a crise dos 20 anos. É obrigatório ter tudo mesmo muito nova? Não, não é obrigatório. Porém, pensa comigo, o quanto você pode desfrutar do desenvolvimento, daquilo que você conquistar desde os 20. Você não precisa ter tudo, mas estar numa jornada que vai te trazer conquistas, que vai te trazer resultados, também é importante. Percebe a diferença?
Quando eu estou, eu não preciso ter tudo aos 20. Mas eu preciso estar na jornada. Eu preciso entender o que eu quero para minha vida. Simone, eu vou ter todas as respostas com 20? Não. Mas é importante saber onde você, até esse momento, deseja chegar. Pelo menos uma projeção daqui para 5 anos, onde eu quero estar. Entende, Mili? É Mi, né? Quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então, é trilhar nessa jornada. O que eu quero para daqui 5 anos? O que eu vou fazer para chegar lá? Com quem eu vou me alinhar para chegar onde eu quero? Que ninguém faz nada sozinho. Então, quem eu preciso pedir ajuda? E ali, um dia de cada vez, tá, Mi? Nesse processo. Então, não se pode, né, ter tudo ali a todo momento na nossa impulsividade ou naquilo que alguém espera de nós. Mas, quando nós estamos na jornada, isso traz alívio. Quando nós estamos percorrendo esse caminho, fica mais leve, ok? Então, o conselho que eu te dou é: entenda o que você quer e não o que os outros querem para você. E seja justa com você. Seja leal com você e se disponha a trilhar nesse caminho, nessa jornada, ok? Muito bom você aqui, viu? A Leia perguntou aqui: eu vou fazer 45 daqui uns dias e não conquistei tudo o que desejo. Fica tranquila, você vai viver muito ainda. E vocês vão percebendo que à medida que vocês vão conquistando, vocês vão querendo mais. Isso é estar na vida. Porque que significado teria se nós tivéssemos tudo hoje, agora? Concorda que não faria tanto sentido estar aqui? Nós não sabemos de tudo, nós temos muito o que aprender. Humilde é aquele que entende que precisa evoluir. E nós evoluímos à medida que nos colocamos à disposição de fazer aquilo que precisa ser feito. Então não é olhar para o que não fizemos ainda, mas é aquilo que eu quero fazer e me colocar à disposição, pagar o preço. Não com o olhar do outro, das expectativas do outro, e sim daquilo que é importante para mim. E eu, como adulta que sou, eu preciso assumir as responsabilidades das minhas escolhas. Exemplo, eu não quero fazer o que meus pais querem para mim, mas eu, como adulto, assumo a responsabilidade das minhas escolhas e vou agir aqui como um adulto. E não como alguém que está emocionalmente querendo punir os meus pais porque eles não entendem o que eu quero. Então faz o que você quer e assuma a responsabilidade. Esses dias, no Razões para Acreditar, acho que foi ontem, eu vi um vídeo lá de uma moça que foi até a casa dos pais com um diploma, chorando. Ela fez a faculdade escondido dos pais, porque ela já tinha começado e parado por várias vezes. E aí ela fez o compromisso com ela mesma, que não ia falar com ninguém, porque aquela sensação, né, de que parava no meio do processo, que as pessoas estavam apoiando e ela foi lá e parou, foi muito ruim. Então ela decidiu pagar o preço de fazer caladinha, sem as cobranças e ter essa vitória. Eu fiz porque eu quis. Olha o tanto que isso é maravilhoso. Porque quantas vezes as pessoas disseram pra você que você não ia ser nada na vida? Quantas vezes as pessoas falaram pra você que o seu objetivo não ia fluir? Que o seu sonho é grande demais? Ou que aquilo que você tá desejando não tem nada a ver com você? Quando é que você vai parar de viver as expectativas dos outros? Gente, às vezes as pessoas que mais amam a gente são aquelas que não acreditam. E não é porque elas não nos amam. É porque ela não rompeu a barreira que você tá vendo. Que se você romper, você vai ter sucesso e prosperidade. Então não é sobre o outro, é sobre aquilo que você se dispõe a fazer. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês que escrever livros pra minha mãe era algo que não tinha nada a ver.
A minha mãe estudou até a 3ª série. Que sentido teria para ela vender livros, fazer livros, escrever livro? Que sentido teria para minha mãe, a filha dela, se dedicar a fazer palestras? Se dedicar a um final de semana dando curso de formação em constelação familiar, desenvolvendo pessoas para se tornarem terapeutas? Porque a mente dela não foi até aqui. Eu sou superior à minha mãe? Jamais. Mas a consciência que eu tenho é um pouco maior do que a dela. Então eu preciso respeitar a limitação dela, mas entender que é responsabilidade minha assumir aquilo que eu quero para minha vida. E aí tudo começa a fazer sentido. E aí você para de viver a expectativa do outro. Ó, as lives estão salvas lá no YouTube, tá? No meu YouTube, SimoneReis.oficial. Eu, terminando aqui, eu baixo a live, depois vai pra lá, tá? Então, quem quiser assistir. E dia de quarta é dia que eu coloco exercícios de liberação ou algumas reflexões lá no grupo do WhatsApp que se chama Reconexão com o Feminino. Então, hoje é o dia que eu coloco atividades de liberação lá ou alguma reflexão. Então, convido vocês que não estão no grupo, entrar no grupo. O link está na bio aqui do Instagram, tá bom? Ok? E o que mais? Então, o que a gente pode analisar sobre as portas fechadas é que nem sempre é falta de força para abrir essa danada dessa porta. Talvez o que te impede de abrir as portas que estão aí à sua frente são os pesos que você está carregando, que te impede de chegar até essa porta. Às vezes você está com a chave, mas você está carregando um mundo nas costas. E aí, como é que as coisas vão fluir? Como é que você vai ter disposição para abrir a porta? E esses pesos são, às vezes, carregados de amor. Só que é um amor cego, é um amor que adoece. Porque você está tentando salvar alguém, porque você está querendo carregar algo para alguém, porque você ainda está dizendo sim quando era para dizer não, porque você ainda está priorizando coisas que não devem ser priorizadas. Você fala que quer uma coisa, mas está olhando para outro lugar. Porque você ainda está justificando algumas coisas que aconteceram na sua vida, porque você ainda está com dívidas emocionais. Isso tudo é peso que te impede de chegar nessa porta e abrir a porta. Mas hoje você pode escolher algo diferente. Você pode escolher fazer diferente. Você pode aprender a dizer não, você pode impor limites, você pode dizer chega para aquilo que não te faz bem. Você pode ir tomando consciência do homem bom que você é, da mulher boa que você é, da mãe boa que você é, da profissional excelente que você é. E se essa live de alguma forma falou com você, comenta aqui, eu escolho o novo. Porque o novo, ele começa quando você decide parar de viver as mesmas dores. E quando você para de viver as mesmas dores, você é curado. Você consegue se levantar de onde você estiver. Você dá o passo. E de fato, você abre a porta. E as portas começam a se abrir para você. Verdadeiramente. O novo flui através dessa porta. E o bom de tudo isso é que a chave sempre esteve em suas mãos.
E agora eu vou tirar as frases de liberação para quem colocou aqui. Ok? E a primeira frase é para Rafaela Guedes. Oi, Rafa. Eu respeito suas escolhas. Quando eu não respeito a escolha dos outros, a minha porta se fecha. Porque isso significa que eu estou olhando para o outro ainda. A próxima, advogada Thaís Brito. Agora sim, o sistema está completo. O sistema familiar fica completo quando nós damos para os excluídos, os mal falados, os excluídos, os rejeitados, os humilhados, os julgados do nosso sistema familiar um lugar no nosso coração. Aí o sistema fica completo, aí você não precisa repetir o mesmo destino, você não precisa carregar chave de ninguém, você não precisa carregar peso de ninguém. Porque muitas vezes as portas não estão abrindo porque você ainda está repetindo um padrão de uma pessoa que foi excluída dentro do seu sistema familiar. Pamela Munique. Eu honro vocês. Para quem você fala essas frases? Para quem você falaria essa frase? Quem você ainda precisa honrar? E lembra, nós honramos quando nós seguimos, quando nós abrimos a porta, quando nós rompemos um padrão de escassez, um padrão de sofrimento, um padrão de não resultados. Rosimeire. Teve que ser como foi. Rose, lembra que mais cedo eu disse, quando nós olhamos para o passado, para aquilo que foi difícil e acolhemos o aprendizado, por mais difícil que tenha sido, eu consigo fluir. A porta se abre. Porque tem um aprendizado que eu preciso tomar ali. E se eu não reconheço que alguém ou alguma situação contribuiu com a minha vida, eu vou ficar presa ali. Nesse passado, nessa situação. Até que eu aprenda, até que eu reconheça tudo aquilo que aquela situação ou pessoa contribuiu comigo. Assim eu fecho um ciclo e assim eu consigo ir para o novo. Ok? Cíntia 1520. Vitimismo não traz solução. Cíntia, muitas vezes nós criamos uma dívida emocional com algumas pessoas. Pessoas que nos fizeram mal, pai, mãe, familiares, amigos, namorado, relacionamento, pessoas que nos lideraram em nossa carreira. E isso faz com que a gente continue com a porta fechada. Então, a mesma pergunta que eu fiz para a Rose. O que você precisa aprender com o que você viveu vai exatamente abrir as portas para o novo da sua vida, ok? Rafa, tudo bem? Agora eu tomo a minha vida. Quando eu consigo tomar a minha vida? Quando eu tomo o aprendizado? Como eu entendo que eu recebi o suficiente? Quando eu paro de procrastinar e faço aquilo que precisa ser feito, de repente as portas se abrem, de repente a minha energia volta a fluir, porque se eu fico lá no vitimismo, eu não fluo, e de repente eu começo a tomar a vida. Porque aquele passado não me define mais, eu não preciso ficar presa ali, porque se eu fico lamentando, se eu fico triste, a vida não flui. Então quando eu tomo a vida, eu consigo abrir as portas. Fly Albuquerque. Tô chegando, viu? Tô chegando, lindona. Dia 9. Chego por aí, viu? Eu te dou um bom lugar. Para quem você precisa dar um bom lugar no seu coração? Dar um bom lugar significa eu te libero dos meus julgamentos, eu te libero das minhas críticas e eu te dou um bom lugar no meu coração.
Leia colocou, eu escolho o novo. Muito bem. Sim, eu posso recomeçar, não importa o que tenha acontecido. Viu, Leia? Se eu fico justificando as coisas difíceis que me aconteceram, eu não consigo fluir. Despeçam do passado com alegria e com gratidão. Simone, como assim? Meu passado foi um inferno. Você tá aqui, criatura. Jennifer, tudo bem? Eu recebi o suficiente. Falei agorinha sobre isso. Quando eu reconheço que não me falta nada, que eu recebi o suficiente, a minha autoestima se eleva e eu vou para a vida fortalecido, com autoestima elevada. Eu consigo vender, eu consigo prosperar, eu consigo ter bons relacionamentos, eu consigo liderar, eu consigo conduzir meus filhos. Eu consigo ver as portas abertas diante de mim. Lohana, a imperfeição facilita a solução. Nó. Ei, você não precisa ser perfeita. Você só precisa se permitir. E é nessa permissão que você vai ver o que precisa ser ajustado. E ao longo do caminho, você vai ver as coisas florescerem. Vai ver as portas se abrindo. Gente, muito obrigada a todas as pessoas que fluíram. Tô chegando por aí. Dia 9, mais ou menos. Dia 9, ok? Beijo grande no coração de vocês. Então, reforço aqui que as nossas lives serão quarta-feira. Porque dia de terça é o dia que eu atendo presencial. E aí estava ficando muito corrido. Essa dinâmica, né? Porque eu começo a atender às 14. Então, vim pra live, organizar pra ir pro consultório. Tava ficando bem puxadinho, tá? Então, reforça aqui nossos encontros semanais ao vivo aqui na live pelo Instagram. E a PP Vizinho será toda quarta, meio-dia. Aqui do Brasil. Outra coisa, a live vai ficar salva por mais um tempinho e depois vai ficar disponível lá no YouTube, ok? Sigam lá também, tá? Dê esse apoio lá para que eu venha fazer mais lives aqui para vocês. Beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus, tenham uma excelente quarta-feira, abençoada e próspera. Entendam que as portas estão disponíveis e abertas para vocês acessar. Beijo grande, fiquem com Deus, tchau, tchau.